Imagina a seguinte cena. Um dashboard corporativo escuro, entupido de cores vibrantes, bordas super grossas e um monte de linhas piscando freneticamente na tela. É como se o gráfico estivesse literalmente gritando com quem precisa tomar uma decisão. E olha, esse excesso destrói a atenção na mesma hora. Tá na hora de parar com isso. Na nossa análise de hoje, a gente vai entender exatamente como destruir esse excesso de informação. Vamos mergulhar nessa eliminação radical do ruído visual e consertar o que está quebrando a nossa comunicação de dados. Mas parando para pensar, por que ler alguns relatórios causa aquela exaustão física real? Sabe aquele gráfico padrão com fundo cinza, uma borda preta gigantesca e uma grade super pesada? Pois é, aquelas linhas escuras no fundo ficam brigando pela nossa atenção junto com a informação de verdade. E aquela legenda isolada lá longe? Ela obriga o nosso cérebro a fazer uma baita ginástica mental para conectar os pontos. Isso é puro barulho visual, sem tirar nem pôr. O grande culpado por esse cansaço todo tem nome: carga cognitiva. Basicamente, o nosso cérebro tem um poder de processamento super limitado, né? Então, cada elemento extra que a gente joga numa tela acaba sugando uma parte dessa energia vital. Quando a gente entope um gráfico com coisas inúteis, a gente está forçando quem assiste a gastar neurônios decifrando o formato da tela, em vez de simplesmente focar na mensagem principal. O arqui-inimigo da clareza nessa história é a famosa saturação, ou o clutter. A saturação é tudo aquilo que ocupa espaço, mas não ajuda em absolutamente nada na compreensão. É um desperdício de tinta digital que joga a proporção de sinal e ruído lá no chão, deixando qualquer comunicação desnecessariamente confusa e super pesada. Olha só o caos que é esse gráfico aqui. Os nossos olhos vão obrigados a fazer um movimento de zigue-zague repetitivo que é super cansativo. A gente tem que olhar para a legenda flutuante lá embaixo, gravar a cor na memória, subir o olhar para achar a linha certa e descer tudo de novo. É um vai e vem constante que esgota a energia mental de qualquer um rapidinho. Mas vamos para a transformação, que é a melhor parte. Passo 1, deletar essas bordas grossas do gráfico na mesma hora. E o legal é que, graças ao princípio da Gestalt, de fechamento, o nosso cérebro preenche esses espaços em branco no automático, ou seja, a estrutura continua totalmente coesa, mesmo sem ter uma caixa rígida prendendo os dados ali dentro. Aí a gente vai para o passo 2, suavizar as linhas de grade até elas quase sumirem. Quando a gente deixa a grade num tom de cinza bem clarinho, ela para na hora de competir com os dados reais. O contraste aumenta absurdamente e a informação principal salta aos olhos com muito menos poluição. No passo 3, a gente arranca fora os marcadores de dados. Sabe aqueles quadradinhos e losangos repetitivos marcando cada pontinho da linha? Então, cada um deles exige uma carga cognitiva extra que não precisa estar ali. A própria curva da linha já mostra a tendência perfeitamente. Tirar esses marcadores alivia um peso visual gigantesco da tela. Agora, nos passos 4 e 5, a gente dá aquela limpada nos eixos, tirando os zeros que não servem para nada e joga a legenda direto para o final das linhas de dados. Isso é aplicar o princípio da Gestalt de proximidade na veia. Com o rótulo coladinho na linha, aquele zigue-zague visual exaustivo é destruído de uma vez por todas. Se a gente comparar aquele primeiro cenário todo caótico com o resultado minimalista de agora, a transformação é simplesmente indiscutível. Aquele zigue-zague que dava dor de cabeça foi trocado por uma varredura horizontal suave e super fluida. O nosso olhar acompanha a linha limpa e descansa direto no ponto de destaque. Fica muito mais fácil. O resumo da ópera é o seguinte: menos ruído é igual a mais velocidade de decisão. Esse minimalismo na hora de apresentar dados não é só frescura estética ou preferência de design. É uma baita ferramenta de persuasão. Quando a gente remove as distrações, a mensagem principal entra na cabeça de quem está lendo de forma instantânea. Então a regra de ouro da subtração visual é bem direta. Guarda aí. Delete as bordas, suavize as grades, remova os marcadores, limpe os eixos e coloque a legenda direto na própria linha. O segredo para criar clareza quase sempre está em arrancar elementos da tela e não em socar mais informação lá dentro. E tem outro detalhe vital que a gente precisa discutir, que é a cor do fundo. Por mais que os fundos escuros pareçam super modernos e chamativos no primeiro momento, eles são visualmente muito pesados. Eles meio que arrastam o nosso olhar para o fundo da tela, roubando a atenção. Já um fundo branco, limpo e simples, entrega o melhor contraste possível para os dados. É o que permite aquele foco direto, sem interrupção nenhuma. Tem uma frase fantástica do Laszlo Bock que resume isso perfeitamente. Ele diz que o simples vence o sexy. O nosso objetivo aqui nunca é mostrar que a gente domina uma ferramenta criando um gráfico absurdamente complexo e cheio de firulas. O verdadeiro objetivo é contar uma história que seja clara, direta e impossível de ser refutada. Então,
A hora de dominar o Data Storytelling é exatamente agora. E a grande pergunta que fica é: os próximos relatórios vão estar prontos para parar de gritar por uma atenção desnecessária? Porque quando a gente tira o ruído visual da frente, a verdadeira história dos dados brilha de forma absoluta. Vamos simplificar, vamos iluminar as decisões. E não deixem de se inscrever para continuar aprendendo a criar apresentações que geram um impacto incontestável. Até a próxima!